Em qualquer conversa difícil, uma coisa é certa: as emoções vão dar as caras. Muitas vezes, emoções difíceis, como o medo e a vergonha. E por trás de todas elas, existe algo que a gente acha admirável nos outros, mas que evitamos a qualquer custo: a vulnerabilidade. Eu sou a Milena Cerro e este é o Desengasga, um espaço para você respirar fundo, criar coragem e encontrar o seu jeito de encarar aquela conversa que anda atravessada na sua garganta. Cá entre nós, qualquer conversa já é imprevisível. Imagina então quando envolve um assunto delicado ou difícil. Por mais que a gente se prepare, que a gente saiba o que a gente quer falar, que até imagine como a outra pessoa pode reagir, a verdade é que nunca conseguimos controlar o que vai acontecer, muito menos o resultado. Cada conversa é um território desconhecido. É por isso que eu arrisco dizer: a vulnerabilidade está no coração das conversas difíceis. E não dá para falar de vulnerabilidade sem falar de Brené Brown, pesquisadora, contadora de histórias e minha musa inspiradora. A Brené diz que vulnerabilidade é incerteza, risco e exposição emocional. Basicamente, é quando precisamos abrir o coração e não temos como controlar os resultados. É ou não é o retrato perfeito de uma conversa difícil? Acontece que a vulnerabilidade é também a estrada que nos leva até o outro. É o princípio do amor, do pertencimento e da alegria. Da conexão, que é o verdadeiro motivo de estarmos aqui. Nós somos biologicamente programados para nos conectar. É a conexão que dá propósito e significado à nossa vida. Você consegue perceber agora essa dualidade da vulnerabilidade? Por um lado, ela é a porta de entrada para tudo isso de mais bonito. Por outro, ela também está no centro das nossas emoções mais difíceis: a vergonha, o medo, o sofrimento, a tristeza, a decepção. É esse duplo papel que faz com que a gente, ao mesmo tempo, precise e fuja da vulnerabilidade. E é nas conversas difíceis que esse conflito aparece com mais força. Porque, como a gente falou no nosso episódio anterior, uma conversa só é difícil porque se trata de um assunto delicado, com alguém com quem a gente se importa. E, portanto, tem muita coisa em jogo, em risco. Isso faz com que a gente queira se proteger e até se esconder. Por exemplo, medindo ou enfeitando as nossas palavras. Tudo em nome de evitar o desconforto. Só que isso faz com que a gente crie distância do outro. Por mais desconfortável que seja, a vulnerabilidade é o que abre a possibilidade de conexão. Sem ela, a conversa pode até acontecer, mas dificilmente gera transformação. Porque a conexão só acontece quando a gente se permite ser visto de verdade. E isso é assustador. Tem sempre aquela vozinha interna que sussurra: e se descobrirem algo em mim que me torne indigno de respeito, de amor, de conexão? Se eu me expor, corro o risco de ser criticada, ignorada, rejeitada, e tudo isso dói.
dói de um jeito que a gente faz de tudo para evitar, inclusive causando dor nas outras pessoas. Nós não fomos ensinados a sustentar esse desconforto, a aceitar o sofrimento. Muito pelo contrário. Se tem uma coisa que a gente sabe muito bem, é como anestesiar o sofrimento. Eu digo isso por experiência própria, porque eu já passei horas a fio maratonando uma série só para não ter que encarar emoções difíceis. E até hoje, isso é um sinal de alerta para mim. Se me pego assistindo muita série e me questiono, epa, 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 do que é que eu estou fugindo? Mas a partir do momento que a gente toma essa consciência, nós temos também uma escolha nas nossas mãos: continuar fugindo ou escolher a coragem. Continuar maratonando uma série, comprando compulsivamente, rolando feed por horas, ou sentar com desconforto, sentir o medo, a vergonha, a tristeza. Ter a conversa que nos causa tanto desconforto. É uma escolha diária, que vamos combinar? Todos os dias a gente precisa ter pelo menos uma conversa difícil. Uma conversa que dá aquele frio na espinha só de pensar, que parece mais fácil deixar para lá. Uma conversa que exige coragem e honestidade. Hoje mesmo, antes de gravar esse podcast, eu precisei ter uma dessas conversas com a minha irmã. Parte de mim queria ter deixado essa conversa para lá? Opa! E como? Mas eu sabia o quanto isso custaria para mim e para nossa relação. O quanto eu ficaria ressentida, guardando aquilo para depois. Quando eventualmente, quando ela menos esperasse, eu ia jogar aquela situação na cara dela. Então eu respirei fundo, sentei com a raiva que eu estava sentindo pelo não que ela me deu, elaborei porque aquilo me doeu tanto, conversei com os medos que eu estava sentindo e depois a chamei para conversar. Meu coração estava acelerado, as minhas mãos estavam suando, o desconforto era palpável. Mas eu respirei, escolhi a coragem e abri o meu coração. Contei o quanto eu precisava de apoio, o quanto eu queria que a gente dividisse melhor as coisas, para que nenhuma de nós ficasse sobrecarregada. E eu também escutei. Ela compartilhou os desafios que ela estava enfrentando. Mais do que dividir as tarefas, que era o que eu precisava inicialmente, eu saí dessa conversa me sentindo vista, escutada, compreendida e muito, muito mais conectada comigo e com ela. Foi um daqueles momentos em que a gente fortalece a confiança, que a gente fortalece a nossa relação. E é essa reflexão que eu quero trazer para você. A vulnerabilidade é o caminho para a gente se encontrar com a gente mesmo e com os outros. São esses encontros que dão sentido e significado à nossa vida. Então, da próxima vez que você se perceber anestesiando os seus desconfortos, evitando conversas importantes, lembre-se, independente do que aconteça, você é suficiente e merecedora de amor, de pertencimento e de alegria. Ainda que não haja garantias dos resultados, vista-se de coragem, permita-se ser vista e abra essa conversa. Esse é o único caminho possível para a conexão. Esse foi mais um episódio do Desengasga, um espaço para você respirar fundo, criar coragem e encontrar o seu jeito de encarar aquela conversa que anda atravessada na sua garganta. Se esse episódio falou com você, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje.
E se quiser continuar essa conversa comigo, você pode me mandar um e-mail no desengasgapodcast@gmail.com ou se conectar comigo nas redes sociais, que estão aqui na descrição desse episódio. A gente se vê no próximo episódio do Desengasga.